Olá pessoal, aqui é o professor Marcos da disciplina de Educação Física. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Então, na videoaula de hoje estaremos comentando sobre esportes coletivos. Então, a gente vai estar falando um pouquinho das características, como é formada a equipe, o que mais ou menos cada um tem que ter, algumas particularidades. Tudo bem? Vamos lá? Então, pessoal, esportes coletivos são modalidades institucionalizadas que, para sua prática, requer a participação de duas ou mais pessoas em confronto a uma equipe oposta. Tá? Então, é uma definição simples. O esporte ele sempre vai ser o sinônimo de competição. Sempre que a gente fala em esporte, há competição. E sempre iremos lembrar dos campeonatos de futebol, dos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo ou das outras modalidades também, os mundiais, tudo bem? Então, como vimos no slide anterior, as equipes são formadas por pessoas que têm um objetivo em comum. E quais são as características dessas equipes? A ideia é que todos saibam a importância de cada um do time, onde cada um se encaixa no time. Então, são as características de cada participante. Se a gente for colocar como exemplo no futebol, o zagueiro. O zagueiro ele vai trabalhar na parte de defesa da equipe. Ele pode fazer gols? Sim, mas ele não vai ser o goleador do time, porque a atuação dele é mais na defesa. Diferente, de repente, do atacante, tá? Que ele vai atuar mais na frente e ele provavelmente será o goleador do time, não impedindo que ele possa estar executando uma defesa. Só que vocês vão perceber que a parte de defesa dele não é tão aprimorada quanto a do zagueiro. Tudo bem? Outra situação que a gente precisa na equipe é a colaboração de todos. Todos têm que se ajudar. Não adianta querer levar um jogador só, um participante, querer levar o time nas costas e vencer a partida. A gente vai ver mais para frente algumas situações que eu vou dar de exemplo, como não dá para se vencer uma partida sozinho. Tudo bem? E outra coisa, para a gente estar alcançando esse objetivo, tem que ser montada uma estratégia, onde possamos pegar a habilidade de cada um, colocar da melhor forma possível para alcançar um objetivo. Então, assim a gente consegue ter algumas características de como se monta uma equipe. Isso é garantia de vitória? Não, mas é uma forma de que está colocando a equipe na melhor posição possível. Vamos lá? Então, nesse próximo slide, eu trouxe para vocês algumas imagens, alguns times que foram campeões. Na primeira imagem, nós temos a seleção da Copa do Mundo de 70, seleção brasileira, tricampeão mundial naquela situação. Tá? Eles apresentaram um time muito fechado, muito sincronizado. Então, as partidas do Brasil eram excepcionais naquela época, tanto que a final é reprisada em muitos canais até hoje. Tudo bem? Na próxima foto, nós temos a equipe de vôlei, a masculina. Essa foto é de 2004, tá? Quando o Brasil foi bicampeão olímpico. Eles ganharam em Atenas e eles vinham como um dos favoritos. Apesar que antes, a última Olimpíada que eles ganharam foi em 92. Tá? Então ficou 12 anos aí sem estar ganhando nada, né? E era uma equipe que estava ganhando tudo. Liga Mundial, estava destruindo mesmo o cenário, tanto que se colocou aí na ponta na elite mundial do vôlei. Na próxima foto nós temos o time de handebol feminino campeão mundial em 2013. Lembra que eu comentei com vocês que a gente não tem divulgação de muitos esportes? O handebol foi um. Nós temos uma equipe feminina que foi campeã em 2013, ganhando de equipes fortíssimas, como os times europeus, né, que são a elite do handebol. E por último, eu coloquei esse time, que é o time dos Estados Unidos de basquete, nas Olimpíadas de 92, o Dream Team, o time dos sonhos. Nessa equipe, achei que era até complicado falar quem era o melhor e quem era o pior,
né? Era a ponta da NBA. A NBA é o maior campeonato de basquete do mundo. E era difícil você colocar ali quem se destacaria mais, de tão bom que era o time. A gente sempre fala que o jogo começa 0-0, mas jogar contra esse time era praticamente já começar com 50 pontos a menos. Era muito complicado. Praticamente era um time que se tinha certeza que ganharia as Olimpíadas. Tamanho a qualidade individual dos jogadores. Imaginem só, se vocês pegarem a seleção, vamos dar como exemplo, seleção de futebol, que a FIFA montasse e pegasse somente os melhores para jogar contra os outros times. Foi basicamente isso. Tá? Então foi um time que brilhou muito, é um time que se destacou, ainda mais porque foi em 92 que foi autorizado a participação de profissionais nos Jogos Olímpicos. Então isso cresceu mais ainda a competição. Agora nesse próximo slide eu estou trazendo para vocês em relação à qualidade individual. O fato de termos no time um que se destaque bem fora da curva não quer dizer que a equipe vai vencer ou que a equipe vai apresentar um ótimo resultado. Nós temos como exemplo, esse primeiro exemplo aí, a seleção de Portugal. A seleção de Portugal tem o Cristiano Ronaldo. Tá? Mesmo com ele, a expressão do time na Copa do Mundo, eles chegam numas oitavas, quase que umas quartas de final. Então, a gente começa a perceber que o fato de nós termos o melhor não quer dizer o melhor jogador, não quer dizer que a gente vai ter uma ótima sincronia do time. Outro exemplo, o Messi. A gente vê aí na Copa do Brasil, quando a Argentina chegou na final contra a Alemanha, era a chance de ele se consagrar mundialmente, porque o que falta para ele é uma Copa do Mundo. Mas pode ver que com a Argentina, por mais que tenha o Messi, é complicado definir que é um time imbatível. Na verdade, não, é um time difícil, é uma equipe dura de se jogar contra, mas que chega no final ali, em algum momento acaba tropeçando. Tanto que a gente vê os resultados da Argentina na Copa América, nas eliminatórias, sempre ali capengando, bem mais complicado. Aí nós temos novamente a seleção de vôlei. Lembra que no slide anterior eu falei que ela entrou na elite mundial? Em 2008 e 2012 não foi diferente. O Brasil entrou nas Olimpíadas como franco favorito a ganhar a medalha de ouro. Porém, na final de 2008, quando chegou na final, chegando contra os Estados Unidos, um jogador fez a diferença. Não que a equipe não tenha colaborado, ainda mais o vôlei que você não pode dar 2 toques seguidos na bola. Mas o Stanley, ele acabou com o jogo praticamente. Foi um cara que era excelente no fundamento do saque e acabou com a defesa do Brasil. E toda vez que o Brasil conseguia pegar a bola, quando ia fazer o ataque, a equipe ia lá, bloqueava, defendia, fazia com que os Estados Unidos conseguissem os pontos. Já em 2012, contra a Rússia, o Brasil ganhando de 2-0, o técnico russo ele mudou o Muzeski de posição, ele tirou ele do meio de rede e colocou de oposto. Todas as bolas iam para ele, ele batia por cima do bloqueio, o Brasil não conseguiu marcar o Muzeski, tanto que a Rússia virou o jogo para 3-2. Praticamente naquela situação o Brasil estava com a medalha de ouro na mão e por uma estratégia, um detalhe que o técnico conseguiu visualizar no jogo que ele poderia melhorar a equipe dele, funcionou e deu certo. O Brasil não conseguiu acompanhar essa mudança. Então, o fato da gente ter a melhor equipe, a equipe favorita, a equipe mais forte, no detalhe não quer dizer que vai ser campeão. Lembrando, como eu falei no vídeo no slide anterior, o jogo começa 0-0. Então são os detalhes, conforme acontece o jogo, que pode mudar a situação. Você pode vencer ou pode perder. Tudo bem? Coloquei a foto também da equipe da Croácia, do time de 98. Era uma equipe que entrou desacreditada.
né? Ninguém acreditava que iria tão longe, mas teve alguns destaques no time, mas era uma equipe que conseguiu levar ali até uma semifinal. Se eu não me engano, eles perderam para a França na semifinal, que naquela situação foi a campeã mundial, em 98. Então foi um time que acabou se destacando, não por ter ganho a Copa, porque eles não ganharam, mas por ter chegado tão longe com essa equipe. Então a gente vê que conforme a equipe se entrosa, que tem a sintonia da equipe, eles podem avançar e chegar longe. Necessariamente ganhando? Não, mas pode se destacar por ter chegado tão longe mediante as outras equipes da competição. Certo? Então, pessoal, estou deixando aí para vocês montarem uma pesquisa no caderno mesmo. Vocês vão escolher um esporte coletivo. Eu quero que vocês falem um pouco da história desse esporte que vocês escolheram, os fundamentos e as regras. Tá? É um resumo. Vamos pegar os principais tópicos ali para a gente estar discutindo quando tivermos o nosso retorno às aulas práticas. Tá bom? Então eu fico aguardando essa pesquisa, podem fazer no caderno mesmo. Tá? Faz manuscrito, faz a pesquisa, não precisa se estender muito, mas faz um resuminho ali para deixar no caderno. Tudo bem? Bom pessoal, esse é o final da nossa videoaula de hoje. Então agradeço a presença de todos aí assistindo as aulas, acompanhando as aulas. A gente sabe que a gente está vivendo um momento bem complicado, bem diferente, a gente tentando adaptar a nossa realidade, tá? Então, obrigado, pessoal, e espero vocês até a próxima aula.